Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, gente, prestem atenção na aula de hoje, porque nós temos um tema, aliás, um assunto bem interessante, que nós iremos tratar sobre pronomes relativos. Tudo bem? Pessoal, o que é pronome relativo? Bom, pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, podemos chamar de antecedente, dentro de um enunciado. Substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Então, veja bem, a função do pronome relativo é de retomar um termo que já foi citado, um termo anterior, certo? Justamente para quê? Para evitar uma repetição desnecessária ou evitar ainda que essa ideia seja dividida em várias orações, tá certo? Vamos compreender melhor nos exemplos que se seguem. Aqui nós temos, não conhecemos o aluno saiu. Veja que nós temos duas orações, tá? Cada frase dessa, cada período contém um verbo, portanto aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. Nessas duas orações, há uma palavra que se repete, que é a palavra aluno, certo? Essas duas orações poderiam, na verdade, se tornar apenas uma, tá? Como o exemplo que nós veremos logo abaixo. Não conhecemos o aluno que saiu. Então, veja bem, não há mais dois períodos, não há mais essa divisão, né? E também não há mais a palavra aluno de maneira repetida, tá? Isso aconteceu graças ao pronome relativo, que ele tem essa função, tá? De quê? De substituir o termo repetido, tá? Por quê? Porque ele retoma a palavra anterior. Então, não há necessidade de repetir a palavra aluno, não mais, certo? Então, vamos imaginar que o pronome relativo, ele é um espelho, tá? Ele é um espelho que reflete a palavra que está ao lado dele, certo? E no caso aqui, a palavra que ele vai retomar é aluno. Veja bem, não conhecemos o aluno que saiu. Esse que retoma a palavra aluno, o aluno o qual saiu, tá? É como se esse que fosse a própria palavra aluno, tá? Então, o pronome relativo, pessoal, ele divide-se em dois grupos, certo? Nós temos o grupo dos pronomes relativos invariáveis, aqueles que não mudam a sua forma, independente do contexto, certo? Eles não vão se alterar, vai permanecer dessa forma que eles se apresentam, que, quem, onde e como, tá? E nós temos ainda o grupo dos pronomes relativos variáveis, aqueles que a forma é alterada, certo? Dentro do enunciado, ok? Vamos ver aqui os pronomes relativos, tá? E as suas variações, ok? Nessa tabela há as variações dos pronomes relativos que podem ser variáveis, tá? Então, vamos analisar aqui. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, como eu já falei, isto é, sua forma pode sofrer flexões, mudanças de gênero e número, ou não, ok? E aqui nós temos o lado dos pronomes relativos variáveis, tá? Nós temos aqui os pronomes relativos no masculino e no feminino, tá? Os que são variáveis. E desse lado, o lado direito, nós temos os invariáveis, que não se modificam, tá? No masculino, nós temos o qual e a forma, o qual no masculino plural, que fica os quais. Cujo, no masculino plural, fica cujos. Quanto, no masculino plural, quantos. E aqui no feminino, nós temos o pronome relativo a qual e no plural feminino, as quais. Cuja,
no plural, cujas. Quanta, no plural, quantas. Certo? E aqui, né, os pronomes que não variam. Vamos seguir aqui. Vamos começar a entender sobre o pronome relativo que, tá? Quando essa palavra ela possui função de pronome relativo, pode referir-se tanto a pessoas como a coisas também, certo? Exercendo o papel de referente do antecedente, tá? Vejamos aqui no exemplo para que fique mais fácil de compreender. Esse é o tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa tem inteligência musical. Então, veja só, a expressão tipo de pessoa é a expressão que se repete, tá? Então, veja só que aqui nós temos duas orações e no exemplo abaixo, essas duas orações foram unidas, tá? Ligadas por um pronome relativo, tá? Que ficou da seguinte forma. Esse é o tipo de pessoa que tem inteligência musical. Vejam como ficou bem mais claro, bem mais clara, né, a oração, bem mais objetiva, tá? A expressão que estava repetida, né, aqui na segunda oração, ela foi retirada, ela foi substituída por esse pronome relativo que, tá certo? Então, assim, ficou bem melhor de compreender essa oração, tá? Então, veja aqui, o pronome relativo que retoma a expressão tipo de pessoa, tá? Esse é o tipo de pessoa que tem inteligência musical. Esse que retoma tipo de pessoa. E tipo de pessoa nós podemos chamar de antecedente, porque é o termo, é a expressão que vem antes do pronome relativo, certo? Então, vamos seguir aqui. O pronome relativo quem, esse aqui, pessoal, ele é diferente do que, por quê? Ele só refere-se apenas a pessoas, tá? E quando se referir a coisas, essas coisas, elas vão estar personificadas com características humanas, tá? Já que esse pronome, ele é feito justamente, aliás, ele é usado justamente para retomar pessoas, referir-se a pessoas, certo? Embora o uso de que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, tá? Porque o pronome relativo que e o qual também podem referir-se a pessoas, mas o mais indicado é utilizar quem, tá? Então, esse pronome sempre será antecedido por uma preposição. Sempre. Sempre antes do quem, desse pronome relativo quem, vai aparecer uma preposição. E ele refere-se a pessoas, tá certo? Exemplo aqui. Esta é a prima. Falei para você dessa prima. Então, a palavra prima, nós vemos que é ela que está se repetindo nas duas orações, certo? Então, o que vai acontecer aqui na oração abaixo? Vai haver a substituição dessa palavra prima aqui da segunda oração, tá? Para evitar a repetição. Então, vai haver uma substituição da palavra prima da segunda oração por um pronome relativo, que o pronome relativo é quem. Por quê? Porque está se referindo a uma pessoa, prima, tá certo? E veja como ficou. Esta é a prima de quem falei para você. Vejam que aqui antes do pronome relativo tem a preposição. Que foi que eu falei? Esse pronome, estamos falando do pronome quem, sempre será antecedido por uma preposição, tá? E como é que eu vou saber qual preposição usar? Você vai perguntar para o verbo falei. O verbo que vem depois do pronome relativo, tá? Quem fala, fala de alguém, certo? Então, por isso que aqui nós temos a preposição de, porque quem fala, fala de, certo? Então, de acordo com o verbo que aparece depois do pronome relativo, a gente consegue descobrir que preposição é adequada para usar antes do pronome relativo, certo? Então, ficou a seguinte forma. Esta é a prima de quem falei para você, certo? Prima é o termo antecedente, o termo que vem antes do pronome relativo. De é a preposição e o quem é o pronome relativo que retoma a palavra prima, que se refere a prima. Tudo bem?
a preposição e o pronome relativo. Então, como identificar a preposição que vai aparecer antes do pronome relativo? Então, para saber qual preposição deve ser usada antes do pronome relativo, analisamos o verbo que vem depois dele, o verbo que vem depois do pronome relativo, tá? É simples. Vejamos aqui no exemplo. Não conheço o rapaz com quem você casou. Veja bem, aqui o quem, o pronome relativo, que retoma o quê? A palavra rapaz, certo? Não conheço o rapaz com quem, né? Esse quem retoma a palavra rapaz, com quem você casou. Vamos perguntar para o verbo casar. Quem casa, casa com alguém. Ah, então é a preposição com, que vai aparecer antes do quem. O quem retoma uma pessoa, tá? E a preposição que vem antes dele é com. Por quê? Porque o verbo casar, ele é um verbo transitivo indireto. É aquele verbo que exige um complemento que seja introduzido por uma preposição. Tá certo? Muito bem, vamos seguir aqui. Temos mais dois exemplos para entendermos melhor essa questão da preposição antes do pronome relativo. No segundo exemplo aqui, nós temos o seguinte. Essa viagem de que Aninha mais gostou. Vamos entender aqui melhor. Gente, o pronome relativo, dessa vez, é o quê? Tá certo? Porque se refere à viagem, tá? Essa viagem de que Aninha mais gostou. Então, como se refere à viagem, não utilizamos o pronome quem, tá certo? Então, vamos analisar aqui. O verbo que vem depois do que é o verbo gostou, tá? Gostou vem do verbo gostar. E quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, esse verbo, ele exige a preposição de. É por isso que antes do que vai aparecer a preposição de, tá certo? Olha, o de é preposição, o que é um pronome relativo, e o verbo gostou é verbo transitivo indireto também, né? Como o verbo anterior. Ele exige um complemento que seja introduzido por uma preposição, tá? Então, vamos para o nosso último exemplo, que diz assim: este é o caso que o agrônomo comentou. Veja bem, aqui nós temos o pronome relativo que, tá? Que ele retoma a palavra caso, que é o antecedente, a palavra que veio antes, tá? Então, ele retoma essa palavra. E o verbo que aparece depois do pronome relativo é o verbo comentou, que vem de comentar. Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Se esse verbo, ele exige preposição ou não no complemento. Quem comenta, comenta algo. Ok? Quem comenta, comenta algo. Então, esse verbo, ele não exige preposição nenhuma, porque ele é um verbo transitivo direto. Simplesmente, ele exige um complemento que não tenha preposição, certo? É por isso que antes do pronome relativo não há preposição. Por quê? Porque o verbo que aparece depois dele não faz essa exigência, certo? Então, gente, agora sobre o pronome relativo o qual e suas variações, as quais e os quais, certo? Então, vamos ver aqui. O relativo, o qual e suas variações também se referem a um termo anterior, certo? Sempre os pronomes relativos vão se referir a termos antecedentes, tá? Um termo que veio antes. Substituindo esse termo, tá? Ele tem essa função de retomar, de substituir. Então, vamos ver aqui no exemplo. Os primatas são um grupo. Nossa espécie pertence a esse grupo. Então, veja bem, que a palavra que se repete aí é grupo, na primeira oração e na segunda oração, certo? Então, vamos ver como ficou no segundo exemplo. Ficou da seguinte forma: os primatas são o grupo ao qual nossa espécie pertence. Ok? Os dois exemplos acima, as duas orações acima, foram transformadas em apenas um período, tá? Então, veja só.
Aqui, pessoal, nós temos o grupo, que é o termo antecedente, que foi o termo, né, que foi substituído, tá, da segunda oração. Como ele se repetia, né, ele foi substituído por esse pronome relativo, tá? E por que que ficou essa preposição antes do pronome relativo? Vamos entender. Depois do pronome relativo, qual é o verbo que aparece? Pertence. Quem pertence? Pertence a, né? Então, o verbo pertencer, ele exige a preposição a, certo? Vejam aqui o a. E o pronome relativo, como ele retoma o termo anterior é o grupo. É uma palavra masculina que aceita o artigo o, tá certo? Então, aqui houve uma união do pronome, aliás, da preposição a, certo? E do artigo o, certo? Então, ficou ao. Os primatas são o grupo ao qual nossa espécie pertence. Ok? Vamos seguir aqui. Onde? Onde é o pronome relativo que ele é empregado, tá? Quando a gente faz referência a um termo antecedente que indica lugar, certo? Então, vejamos aqui no exemplo. Essa é a academia. Suzana faz natação nessa academia. Então, veja só. Aqui nós temos duas orações, tudo bem? E no exemplo abaixo, essas duas orações foram transformadas em um único período, certo? Que ficou da seguinte maneira. Essa é a academia onde Suzana faz natação. Vejam que a palavra que se repetia aqui, nessas duas orações, é a palavra academia. Então, na segunda oração, a palavra academia foi substituída pelo pronome relativo onde, tá? Porque a academia faz referência aqui a lugar, tá? Então, o onde, ele é utilizado justamente quando o termo antecedente, né, se referir a um lugar, tá? Então, veja só, ficou assim, essa é a academia onde Suzana faz natação. Então, a academia nós podemos chamar de antecedente e o onde é o nosso pronome relativo. Tudo bem? Nós temos também o cujo e variáveis, tá? Outro pronome relativo. Nós temos o cujo e as variáveis do cujo. É cuja, cujas e cujos, certo? É sempre seguido de um substantivo sem artigo. Sempre que aparece o cujo, ele é seguido de um substantivo sem artigo, tá? Sem artigo ao lado desse substantivo. Geralmente, o cujo, ele dá a ideia de posse e equivale a dele, dela, delas e deles, ou deste, desta, destas e destes. Ele equivale a essas palavras. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui. No exemplo acima, nós temos: vamos cuidar deste cãozinho. O tutor deste cãozinho foi viajar. A expressão que se repete é deste cãozinho nas duas orações. Essas duas orações, pessoal, foram transformadas em um único período aqui abaixo, tá? Justamente pelo fato de que o pronome relativo fez essa substituição, tá? Da segunda oração do termo deste cãozinho. Substituiu essa expressão por cujo. Por que foi utilizado o cujo aqui? Porque o cujo ele é utilizado quando dá a ideia de posse. Então, o cãozinho pertence a quem? Pertence ao tutor. Então, aqui dá a ideia de posse, né? O cãozinho de quem? Do tutor, certo? Então, foi utilizado o cujo e veja que a palavra seguinte é um substantivo sem artigo, tá? Eu não posso dizer, vamos cuidar deste cãozinho cujo o tutor foi viajar. Não precisa do o depois do cujo, tá? Simplesmente vai aparecer somente um substantivo após o cujo, sem artigo. O cujo não aceita artigo depois dele, tá certo? Gente, e nós temos também, eu acho que aqui é o último pronome relativo que nós iremos entender,
é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido, tá? Ele vai vir antecedido por um pronome indefinido, como, por exemplo, tudo, todo, toda, todos, todas e tanto. Aqui são pronomes indefinidos que não dá realmente para definir uma quantidade, né? Então, veja só, aqui no exemplo. Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, veja só, fez tanto quanto. Tanto é um pronome indefinido, tá certo? Que está antecedendo aqui o pronome relativo quanto, certo? No segundo exemplo, nós temos tudo quanto era gente apareceu hoje. Então, veja só, o pronome relativo quanto sendo antecedido por um pronome indefinido, que é o tudo. Tudo o quê? Não dá para definir, porque tudo é um pronome indefinido, tá? Não expressa a quantidade específica. Portanto, o quanto ele sempre vai aparecer antecedido por um pronome indefinido, certo? E é isso, pessoal, a aula de hoje. Eu espero que realmente tenha ficado claro, tá? O assunto. E qualquer dúvida, nós tiraremos daqui a pouco na online, certo? Então, aguardem.